Crime da competência da crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Luizinho e Tio Tim. Eu tenho dois primos, um que é militar do Exército e um que é da PM. Então tem o Exército e a PM. São duas situações diferentes. Crimes dolosos contra a vida praticado por militar contra civil. Se o Luizinho, no exercício da sua atividade, pratica um crime doloso contra a vida de civil, o Luizinho será julgado pela Justiça Militar da União. Se o Luizinho pratica crime doloso contra a vida de um civil, o Luizinho vai ser julgado pela Justiça Militar da União, porque ele é do Exército, tá? Ele é da Forças Armadas. Então, o Luizinho vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. A Constituição não faz ressalva da competência do júri quando a vítima for civil. Então, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. O Luizinho, que é do Exército, das Forças Armadas, se praticar crime doloso contra a vida de civil, vai ser julgado pela Justiça Militar da União, tá? Mesmo se eles praticar juntos, Luizinho e o Tio Tim vai separar, o Luizinho vai para a Justiça Militar da União e o Tio Tim fica no Tribunal do Júri, porque se o Tio Tim, PM, Polícia Militar Normal, pratica crime doloso contra a vida de civil, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Justiça Militar Estadual faz ressalva quanto à competência do júri quando a vítima for civil. A Constituição Federal faz essa ressalva. Não vai ser a Justiça Militar que vai julgar o militar, no caso do Tio Tim, porque da União é as Forças Armadas. E a Militar Estadual faz ressalva na Constituição Federal que quando for crime doloso contra a vida de civil, vai ser o Tribunal do Júri, não é a Justiça Militar que vai julgar o Tio Tim. Se fizer crime doloso contra a vida de civil, vai ser o júri da Justiça Militar Estadual. Ela faz essa ressalva, a Constituição faz essa ressalva. Então, no caso do Tio Tim, que ele é PM, policial militar, que faz crime doloso contra a vida, que pratica um crime doloso contra a vida civil, policial militar estadual aqui, PM ali, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, não é pela Justiça Militar, tá? É pelo Tribunal do Júri, porque a Constituição faz essa ressalva. Agora, o Luizinho, que é a Justiça Militar da União, que ele é das Forças Armadas, a Constituição não faz essa ressalva, então ele vai ser julgado pela Justiça da União, Militar da União, se ele cometer crime doloso contra a vida, tá? Ou seja, a Justiça Militar da União julga civil. Crime doloso contra a vida de civil é julgado pela Justiça Militar da União. Agora, a Justiça Militar Estadual não julga civil. Então, a competência é do Tribunal do Júri julgar crime doloso contra a vida praticado por militar contra vida de civil. Então, a Justiça Militar da União julga o militar da União que pratica crime contra a vida de civil e o Tribunal do Júri que julga policial militar, é o Tribunal do Júri que julga policial militar que pratica crime doloso contra a vida de civil. A Justiça Militar não julga contravenção, apenas crimes, tá? Então, vamos escrever? A Justiça Militar da União, a Justiça Militar da União julgará militar da União que pratica crime doloso contra vida de civil, porque a Constituição Federal não traz a ressalva que deveria ir a júri. E o Tribunal do Júri julga militar estadual que o Tribunal do Júri julga militar estadual
Tem um mosquito aqui chatíssimo. Tribunal do Júri julga militar estadual que pratica crime doloso contra a vida de civil. Então, a Justiça Militar da União julga o Luizinho se ele praticar crime doloso contra a vida. Porém, é o Tribunal do Júri que julga o tio Tim se ele praticar crime doloso contra a vida. Repetindo, a Justiça Militar da União julga o Luizinho se ele praticar crime doloso contra a vida, porque a Constituição Federal não traz a ressalva que deverá ir a júri. Enquanto que o contrário, não ocorre a mesma coisa com a Justiça Militar Estadual. Então, quem julga o militar estadual é o Tribunal do Júri, caso o militar pratique crime doloso contra a vida de civil, porque a Constituição Federal traz esta ressalva, tá? Então, finalmente, a gente pode concluir que a Justiça Militar da União julga o militar da União que pratica crime doloso contra a vida, porque a Constituição Federal não faz ressalva quanto à necessidade de ser tribunal do júri, de ir a júri, enquanto que a Justiça Militar Estadual também não vai julgar o militar estadual. O militar estadual vai a júri, o oposto, o mesmo não ocorre com a Justiça Militar Estadual, porque o PM vai a júri se ele praticar crime doloso contra a vida, PM estadual vai a júri, tio-tim, vai a júri, PM estadual vai a júri se praticar crime doloso contra a vida. A Justiça Militar Estadual não julga civil e, no caso do crime doloso contra a vida praticado por policial militar da União, que seria o Luizinho, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União, em casos de ambos casos ser dolosos contra a vida. Então, o Luizinho é julgado pela Justiça Militar da União, em caso de crime doloso contra a vida, o Luizinho não vai a júri. E o tio Tim, caso de crime doloso contra a vida de civil, sempre contra a vida de civil, eu não fiquei repetindo isso toda hora, mas era contra a vida de civil, ele vai a júri. O tio Tim vai a júri, não vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual. Por expressa previsão